Hoje você vai ouvir a melhor história da sua vida. Uma história de superação, uma história de coragem, desafios e de várias coisas que vão fazer a sua vida muito melhor depois de ouvir o que esse cara tem para contar. Então vem comigo. E aí, como é que você está? Tudo bem? Que honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Leandro Moraes. É uma honra poder trazer uma super história para vocês aqui, para que você entenda que a vida é cheia de altos e baixos, cheia de desafios, porém você precisa passar por esses desafios e foi o que aconteceu com esse rapaz aqui, o Lucas Dalcomo. Mas é claro que antes de eu apresentar ele para você completamente, eu quero que você faça o quê? Curta o vídeo e comente aqui embaixo se a história desse rapaz também afetou a sua vida e de que forma, tá bom? E pode ter certeza que ele vai também responder as suas dúvidas aí com relação a tudo que a gente vai falar aqui, ok? E aí, Lucas, como é que você tá, meu irmão? Tudo jóia? Exato. Que honra ter você aqui, meu irmão. Obrigado. Pois é, olha só que bacana. Eu tive que correr atrás desse rapaz, assim, muitos dias pra gente conseguir gravar, pra trazer esse rapaz aqui pro canal, porque ele tem uma história de vida sensacional que nós vamos passar pra você aqui. A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: como que você teve a brilhante ideia de largar o sistema público, né, o seu cargo público no Brasil, para poder começar a empreender e montar sua própria empresa na área de TI, Lucas? Isso é uma longa história, na verdade, tudo ali gira em torno da minha esposa, né? Como você mesmo disse, eu era funcionário público, militar, policial, no meu estado, mas sempre ali tive um pezinho na TI, né? Mas vamos lá, quando você estava na PM, você já trabalhava com TI dentro da polícia ou não? Sim. Na verdade, eu tinha uma empresa onde eu era sócio, uma agência de publicidade e propaganda, que eu era sócio e que eu fazia toda a parte ali da diretoria de tecnologia da informação. Então eu também programava, eu fazia todo o desenvolvimento ali, né, toda essa parte. E na verdade, quando eu entrei na polícia, eu estava saindo da TI. Ou seja, eu já trabalhava como programador, né, numa empresa de tecnologia do Espírito Santo, passei no concurso público e abandonei a TI. Na verdade, a ideia era abandonar a TI para virar policial. Mas, chegando lá, começaram a passar formulários do que você sabia fazer, porque a polícia ela tenta sempre, né, colocar você no que você sabe fazer de melhor, né? Começaram a passar formulários, e então, sem citar nomes, um coronel e um sargento e um major notaram ali as habilidades e acabaram me puxando para a diretoria de tecnologia da informação. Mas nessa época aí que você entrou na polícia, passou no concurso, você já tinha uma experiência nessa área de TI de quanto tempo já? Eu entrei na polícia com 27 anos, eu já devia ter uns 7 anos de experiência mais ou menos. Sim. Mas assim, todas as experiências sem formação, sem nada, né? Todo 100% autodidata, né? Na verdade, minha vida toda foi 100% autodidata. Eu me formei aos 33 anos. O técnico eu tinha desde 2000, né? Mas a faculdade, o tecnólogo, eu me formei com 33 anos, incentivado pela minha esposa. Mas você já percebia, quando você era mais jovem, que você tinha habilidades com computador, com tecnologia, essa coisa toda? Sim. Na verdade, eu sempre fui um cara muito ligado ali a TI. Eu comecei a programar, cara, porque na época nós tínhamos um joguinho que a turma toda jogava, né? E ele tinha ali um sistema de macros, em que se você soubesse programar, você conseguiria ter vantagem em relação aos outros. Então, na verdade, o meu boneco praticamente não era eu que jogava. Eu fiz ali os macros todos, né, a programação toda por trás, para o boneco jogar sozinho. Entendi. Agora, beleza, você entrou na polícia, te conduziram para a área de TI, e aí você falou, cara, acho que dá para ganhar mais nessa área de TI, eu vou voltar para a área de TI. Qual foi o momento que você falou assim, vou abandonar a TI, vou abandonar a polícia e vou voltar para a área de TI? Porque para você que não sabe, ele abandonou, ainda no Brasil, ele abandonou a carreira de policial militar
abrir mão da carreira dele de Estabilidade, tudo. de tudo, né? E foi fazer só trabalhar com TI, né? Sim. A migração até que foi fácil, mas na verdade foi um processo que a minha esposa vinha construindo na minha cabeça, de eu largar a polícia pela periculosidade mesmo. Ela vinha já trabalhando isso na minha cabeça, e assim que eu formei, um amigo meu me convidou para trabalhar na mesma empresa que ele trabalhava. Foi aí que eu fiz as entrevistas todas e acabei decidindo que era melhor largar o serviço público e voltar para o serviço privado, né? Claro, sempre com aquela comparação monetária, né? Foi uma decisão demorada, mas não foi uma decisão difícil. Aí você, não satisfeito, você falou assim, quer saber? Eu saí da polícia, entrei para TI e vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou embora para Portugal. Eu vou abandonar o Brasil tudo e vou embora para Portugal. Cara, como que você teve a brilhante ideia de largar tudo também no Brasil e vou embora para Portugal? Isso também foi o mesmo amigo que me chamou para ir para esta empresa privada, né? Ele sempre foi um cara assim mais visionário, mais... Como é que eu posso dizer? Mais à frente. Então ele sempre fez muitas entrevistas e tal, e ele conseguiu umas vagas em Portugal, uns contatos em Portugal, e conseguiu passar em todas elas e estava para vir para Portugal, mas aí eu não sei exatamente o que aconteceu, que ele acabou não vindo. E aí a pessoa que ia contratar ele perguntou, você não tem ninguém para indicar, não? Pronto. Me indicou e eu tô aqui. Cara, que loucura. Aí você que tá aí deve estar pensando, pô, que fácil, o cara tá na área de TI, tem vaga, foi pra Europa trabalhar, foi moleza, com certeza, pra cara, o cara era policial militar, pra ele, mas é só mais um desafio. E aí você aceitou a ideia de vir pra Portugal, aceitou a vaga, a esposa concordou, e aí você veio e foi muito simples, veio todo mundo junto. Não. E foi muito fácil, já tinha casa, já tinha tudo aqui já. Não tinha Nada, não conhecia ninguém, foi ali desbravando mesmo. O único contato que eu tinha era a pessoa que me contratou e que eu nem sabia se ia realmente me buscar no aeroporto, se ia fazer o que tinha que fazer. Que loucura. Entende? Foi bem na coragem. Já vim com emprego, já vim com contrato de trabalho, já vim com tudo, tá? Mas era na confiança. Depois que eu cheguei, e como todo mundo sabe, é muito difícil alugar alguma coisa ou conseguir alguma coisa para brasileiros aqui em Portugal. Então eu dormi na casa, no sofá de um amigo, durante 30 dias mais ou menos. 30 dias? Porque na verdade, assim, já havia uns 10 dias que eu estava trabalhando e morando em um hostel, né, morando em um Airbnb. E no 10º dia eu tinha decidido ir embora. Falei, vou embora, não vou ficar aqui não. Por que eu vou me sujeitar aquele pensamento, né, que todo mundo tem, né? Por que eu vou me sujeitar a esse tipo de coisa se eu posso estar lá no Brasil, na boa, na casa dos meus pais, ou na casa da minha esposa, ou enfim. Segura essa informação aí. Então, no caso assim, alguma vez na sua vida você já tinha imigrado, ou que seja de estado, já tinha morado em outro estado, você já tinha morado em outro país, ou foi a primeira vez que você saiu assim da sua cidade e pronto, e já foi para outro país? Primeira vez que eu peguei um avião para sair do Brasil. Gente, isso é loucura. Isso é uma loucura. Por isso que eu quis trazer a história desse camarada. Porque assim, é uma história de desafios, uma história de coragem e de insistir em algumas coisas. Então você já vai aprendendo, né, que nem sempre é fácil você emigrar, nem sempre é fácil você ter esse desafio de sair, né, de perto dos seus familiares. Então é sempre difícil. No 10º dia ele já estava querendo voltar pro Brasil. E aí, a partir do 10º dia, como é que foi? No 10º dia, ganhando bem, salário de TI, tudo lindo, emprego, já trabalhando, eu falei, vou embora. E eu vou embora, não é porque o meu emprego é ruim, porque a TI ela é igual em todo lugar, a tecnologia é a mesma em todo lugar, o trabalho é igual, né? Você trabalha bem, você vai trabalhar bem em qualquer lugar. Eu estava indo embora porque eu não tinha onde morar. Porque estava acabando meu Airbnb, eu não podia renovar o Airbnb, porque já estava reservado para outra pessoa, e eu não tinha mais para onde morar. Que loucura. Então eu falei, vou embora. Eu vou embora e pronto. Mas aí a minha esposa tinha um contato de uma tia que morava... e essa tia conhecia uma pessoa que morava aqui em Portugal, que na verdade me salvou, né?
E, cara, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender o sotaque. Uma dificuldade muito grande. Eu pedia tudo por e-mail. Escreve por e-mail pra mim. Porque eu tinha, o sotaque pra mim era avassalador. Eu não... Olha, eu tenho um conselho que eu acho assim, o melhor conselho que a gente pode dar pra alguém que quer vir pra Portugal, porque você acha que aqui é português, é tudo igual. É tudo igual, mas a forma de falar é diferente. E se você que quer vir morar em Portugal, quer, né, vai buscar seu visto, vai vir com contrato de trabalho e tal, o que você faz? Começa a ver vídeos pelo menos aí uns 3 meses antes de você vir pra cá. Mas vê assim, todos os dias, notícias, novelas, tudo que for relacionado a Portugal com portugueses falando. Que aí quando você chegar aqui você vai compreender, né, muito melhor o sotaque deles. Porque realmente, olha aí a dificuldade aí, ó. E eu não entendi o que eles falavam comigo, principalmente ao telefone. E até hoje, na verdade, eu tenho dificuldade de entender o que falam comigo por telefone. E aí eu tava em casa, no último dia que eu falei assim, amanhã eu vou embora, 10 horas eu tô no aeroporto e vou embora. À meia-noite e tal, meu telefone toca, o número de Portugal. Eu nem sei porque eu atendi, porque eu não atendo, né? Um número desconhecido, eu atendi. E era esta amiga da tia da minha esposa. E quando eu ouvi o sotaque era brasileiro. Então, falei, pronto, agora eu entendo. Tô em casa. Tô em casa. E ela dizendo, olha, você não vai embora. Sua esposa me falou que você tá querendo ir embora. Você não vai embora, você vai vir aqui pra minha casa. Eu nunca nem tinha visto essa pessoa. Essa pessoa foi de uma maneira na minha vida assim que eu não consigo nem descrever. E no outro dia de manhã, tava ela e o marido dela me buscando pra eu dormir na casa deles. E fiquei lá no sofá na casa deles durante 30 e tal dias, sem eles nem me conhecerem, cara. Eles abriram a porta da casa deles pra mim, pra eu poder dormir lá durante 30 e tal dias. Então assim, não foi nada fácil. Depois, a casa deles o meu Airbnb era 10 minutos a pé de onde eu trabalhava. E a casa deles era horas de ônibus do lugar onde eu trabalhava. Então assim, aí quando eu mudei pra lá, eu tive um outro desafio, que era conseguir chegar no trabalho, no horário e tudo mais. Sem conhecer linhas de ônibus, sem conhecer nada, né? Mas acabou dando certo, fiquei lá na casa desse casal, me receberam assim como filho, na verdade. Na verdade, tudo que eu consegui em Portugal, se não fosse eles. Uma informação que é bacana, ela é brasileira, né? Uma pessoa assim boníssima, uma pessoa muito bacana, e ele português, né? Então assim, juntou a fome com a vontade de comer aí, rapaz, e puderam ajudar esse rapaz aqui. Se não fosse eles, ele talvez em 10 dias já tava no Brasil de novo. E este casal também, conversando com os amigos dele, numa festa que eles foram, numa sexta-feira, falaram, olha, eu tenho uma pessoa lá em casa que eu preciso arrumar uma casa. E eles, nessa mesa que eles estavam, havia um cara que falou, olha, eu termino de reformar um apartamento amanhã. Se ele quiser, eu alugo pra eles. Então, além de tudo, esse casal foi meu fiador para alugar este primeiro apartamento aqui em Portugal ainda. Conseguiram com um amigo deles, foram meus fiadores, me levaram. O Paulo, que é o português da relação, ele foi em casa, escolheu lâmpada, colocou tampa em sanitária, testou energia, montou móvel. O Paulo, na verdade, aqui pra mim, ele foi tipo um abre-alas. Beleza. Quanto tempo depois você trouxe sua esposa pra cá? A minha esposa veio pra cá talvez 3 meses depois. Mas vocês já tinham filhos, não, né? Não tínhamos filhos. Ela veio 3 meses depois, porque eu acho isso importantíssimo, tá? Porque tem gente que... O que faz? Vem a família toda. O processo de adaptação, ele é doído. Ele é doído. Então, o que acontece? Você, por exemplo, você que é o cara do emprego, vamos botar assim. Você sai pra trabalhar às 5 da manhã, pega ônibus, pega metrô, pega tal... Começa a trabalhar, chega em casa, já são 19 horas. E aí, a sua esposa ficou em casa o dia inteiro. O que ela quer fazer depois das 19? Quer dar uma volta. Só que você tá morto. Você tá num processo. É a mesma coisa que você se mudar para um país que você não fala a língua. Então a sua mente tá tentando entender o que o cara tá falando com você. Então é um dia cansativo. É um dia cansativo porque não é um processo natural de conversa e tal. Você tá tentando entender uma língua que você não fala.
É português. Não é. É difícil pra caramba. Pelo menos pra mim foi. E eu terminava esgotado os dias. E ainda bem que a minha esposa não estava aqui. E ela, mesmo estando aqui depois de 3 meses, ela passou por um processozinho de depressão, em que, como ela não tinha emprego ainda, e demorou o agrupamento, ela não podia trabalhar. Então ela não tinha contato com pessoas, a gente não saía muito, só final de semana e tal. Então ela passava 7 dias da semana dentro de casa. Isso não é fácil. Não é fácil. Agora imagina se ela tivesse vindo 3 meses antes. Aí teriam sido 6 meses de problema. 6 meses de problema, pelo menos. Aí você chegou, trouxe a esposa, né? Conseguiu passar esses primeiros meses aí de sufoco e tal. E como foi a decisão? Agora vamos ter um filho. Depois de quanto tempo que vocês decidiram ter a Maria? Para quem não sabe, o Lucas, ele tem 2 filhinhos. Um acabou de chegar agora, né? Tem a Maria e o Antônio. E a primeira foi a Maria, né? E aí, como é que foi a decisão? A Maria é um bebê de pandemia, né? Nós tínhamos colocado na cabeça que íamos ter um bebê. Ele tinha aqui uns 2 anos. Já estávamos mais ou menos estabilizados. Demorou ali uns 2 anos pra gente estabilizar. Entre comprar móveis, rotina, trabalho, até minha esposa também já estava trabalhando e tal. Enfim, decidimos que íamos ter um bebê e fizemos o bebê. 1 mês depois entramos na pandemia. Porque já não é fácil, porque somos só eu e minha esposa. E depois, como pandemia, né? Ou seja, você não pode levar bebê para creche, você não pode levar bebê para passear, você não pode levar bebê em lugar nenhum, você não pode fazer nada por conta da pandemia. Trouxe a esposa, tal, Maria veio no meio da pandemia e a coisa foi funcionando. Até chegar no período seguinte. Você começou a se sentir mal 1 semana, ali, alguma coisa, já tinha aí, eu acho que uns 4 anos que já estava aqui, né? Foi agora, no ano de 2022, você começou a se sentir mal 1 semana e achando que estava tudo bem, emprego estabilizado, já, né? A família, apartamento, tudo certinho. O que aconteceu? Eu tive um AVC. Sentado neste sofá, vendo TV. Eu perdi a visão do olho esquerdo, o rosto ficou todo paralisado, movimentos involuntários. Tive AVC. Aos 38 anos. Fala se não é uma vida de desafio a vida desse rapaz. Quer dizer, o cara já veio pra cá sozinho, pegou a pandemia, trouxe a esposa, teve uma filha no meio da pandemia e quando ele achou que tava tudo bem, o que aconteceu? Veio aí um AVC. Foi uma situação muito difícil, né? Eu também passei junto ali essa questão, estive próximo dele quando isso aconteceu e foi difícil para todo mundo, né, rapaz? Foi bem difícil, principalmente para minha esposa, né? Lucas, o que eu quero saber de você é o seguinte, cara, você tendo uma filhinha, com a vida tava mais calma e de repente vem esse turbilhão aí, você tem um AVC e tudo mais e vai precisar de operar a cabeça onde tinha ali esse probleminha. Cara, o que você pensou nessa hora? Rapaz, a gente evita pensar no pior, mas a gente às vezes pensa, entende? Foi um período em que eu me afastei um pouco de todo mundo, fiquei no meu canto, né? Foi o período que eu mais engordei, eu cheguei a 110 quilos. O nervosismo, né? A ansiedade e tudo mais. Porque uma neurocirurgia é sempre complicado. E eu tinha 2 áreas afetadas do cérebro. Então a cirurgia foi um buraco grande, né, na cabeça que o doutor fez. Então era uma área grande que ele tinha que trabalhar. Então assim, eu evitava, na verdade, pensar no pior. Mas às vezes vinha um pensamento pior e tal. Mas eu também tinha a consciência de que eu fiz o melhor, de que eu aproveitei as coisas e tal. O mais importante, eu sabia que eu tinha preparado tudo para deixar ali uma boa condição para minha esposa. Eu tinha 2 seguros de vida, eu tinha dinheiro em conta, eu tinha uma estabilidade financeira, eu tinha. Então assim, se eu fosse embora, o problema dela seria o Lucas ter ido embora. Não seria ter ficado prejuízo, ter falta de dinheiro e esse tipo de coisa, entendeu? Aí você acha o seguinte, você fala, puxa vida,
situação difícil, né? Uma operação, um AVC e tal. E quando esse rapaz foi para ser operado, ficou internado e tal, estavam preparando tudo, como é que ia operar, como é que não ia operar, o que aconteceu? Veio algo para ele que ele queria muito, muito. E veio justamente nesse período. E eu posso até dizer aqui, né, ao meu ponto de vista, que isso veio até para contribuir, para dar força para ele, para poder ele fazer. O problema era como contar isso sem que provocasse fortes emoções na vida desse rapaz, que foi o quê? 5 dias que eu estava internado no tratamento intensivo do hospital neurológico, e a minha esposa descobriu que estava grávida do meu segundo filho. E ela me contou, né? Ela, na verdade, a angústia dela era me contar e piorar a situação, né? Era nosso medo, né, gente? Porque o cara tinha que ficar calmo, tranquilo, tinha que manter ele, assim, na santa paz de Deus, pro cara não se estressar, para não correr nenhum tipo de risco de piorar aquele AVC ali. E, mas aí, tinha que contar. E como é que você conta pro rapaz que tá vindo um filho, que ele quer muito e o cara precisa operar o cérebro, né? Que dificuldade, hein, rapaz? Não foi fácil, mas sim, como você falou, na verdade foi mais um incentivo para me manter aqui, nesse mundo, né? Acho que foi isso. Foi coisa. Mas eu tive apoio de todos os lados. O Leandro, por exemplo, né, foi espetacular, com a minha esposa, com a minha família. A minha empresa também. Eu tinha seguro saúde pela empresa, uma cirurgia que ia dar ali em torno de 20 mil euros, acabou saindo por 200 euros, né? Por este plano, não é plano aqui, é seguro, né? Por esse seguro. E se não fosse a minha empresa, cara, ela ligou pro broker dela de saúde e falou: aprova a cirurgia dele. Então, assim, não foi fácil, mas eu tive apoio de todos os lados. E foi mais um degrau desta estadia em Portugal. Aí você vai me perguntar, mas você fez no privado? Eu fiz no privado. Por quê? Porque logo que eu estava internado na UTI, eles me indicaram um médico que era referência em neurocirurgia em Portugal e de referência na doença que eu tinha, né, na síndrome de Moyamoya. Conversando com esse doutor, ele falou: olha, nós vamos agendar aqui pelo público e tudo mais, mas pode demorar até 2 anos. Eu tenho pacientes que têm o mesmo problema que você, que tem 2 anos que estão na fila e ainda não fizeram a cirurgia. Falei: 2 anos eu morro. 2 anos eu vou morrer. 2 anos não tem como, né? Não tem como esperar. E aí a minha esposa foi na internet e descobriu que este mesmo doutor, referência em tudo, atendia num plano particular também. Que o seu plano não atendia. Que meu plano, meu seguro-saúde também podia acionar, né? E aí foi que a gente começou a fazer todo o processo para conseguir acionar o seguro, né, pelo particular, e com 10, 15 dias eu estava fazendo a cirurgia. Estamos aqui já na fase que veio o neném, já tinha uma criança de 2 anos, a esposa, imagina, desesperada, né, ela tava, assim, a cabeça, turbilhão, tudo, imagina o que tava passando na cabeça dessa esposa, marido internado, uma filha pequena, descobriu que tava grávida, né, e não é nada fácil. Só que, assim, graças a Deus ele já tinha uma vida aqui estabilizada, já estão muitos... 5 anos aqui? 5 anos. Já tinha 4, né? Foi com 4 anos, agora tem 5 que eu tô aqui. 5 anos é que ele já tá em Portugal, 4 anos ele já estava aqui, então a vida estabilizada, o emprego legal, né? Tava trabalhando de casa, que era uma coisa bacana também. E aí veio uma outra decisão. Agora o bebê nasceu e era hora de você ficar sossegado aqui em Portugal, ficar tranquilo. O que vocês vão fazer agora? Voltar pro Brasil. Você vê, a vida desse cidadão, ela é uma vida de desafios. Se ele ficar parado num lugar, não funciona. Ele e a esposa tem que ter um desafio, cara. E qual é o motivo hoje? O que você acha que o Brasil seria bom para você voltar exatamente nesse momento, 2023? Na verdade, voltar pro Brasil não é bom para mim. É bom para minha esposa. É bom para minha família. Como tudo foi dito aí, nós não temos parentes, nós não temos muito apoio, enfim, nós não temos muita gente em volta.
Mesmo tendo o Leandro, mesmo tendo aquele casal, mesmo tendo uma família de amigos, que são muito próximos meus aqui também. A minha chefe também, que também era muito próxima e tal. Não é suficiente para você criar uma família. Não é suficiente. E a minha esposa começou a ter estafa, começou a ter cansaço emocional, começou a ter... Eu fiquei com medo dela entrar em depressão, esse tipo de coisa. E ela virou pra mim e falou, vamos embora. Eu preciso de ajuda pra criar as crianças. E eu nem discuti, cara. Eu nem discuti. Como foi dito no começo, tudo foi incentivo dela. Eu estava na polícia e ela me incentivou a fazer uma faculdade. Quando eu fazia as entrevistas para vir para Portugal, mesmo ela não tendo o sonho de vir para Portugal, ela que me incentivou. E quando eu passei, eu falei, deixa isso pra lá, a gente vai outro dia. A gente vai na próxima. Ela virou pra mim e falou assim, não, você vai. Agora você vai. Você passou, você vai. E aí nós viemos, né? Eu vim, na verdade. Então, assim, sempre foi o apoio dela. E nesse momento, quando eu percebi que ela precisa do apoio, eu tenho que inverter. Okay. Então você percebe a importância de você ter, para você que é casado principalmente, você entender essa etapa de apoio um ao outro. Ou seja, quando um tá precisando, o outro apoia, quando, né, aquele tá com dificuldade, a pessoa apoia. Então, assim, você precisa entender isso, que é o caso deles, né? Você vê que quando a esposa precisa, ele apoia, quando ele precisa, a esposa apoia, e tudo tá fluindo, então vou voltar pro Brasil. Porém, esse rapaz também tem um desafio vindo aí, né? A gente não vai falar agora, mas ele vai começar a falar sobre esse assunto. Eu já vou cobrar ele aqui no ar, aqui, para que vocês possam cobrar ele aí, né, que ele tá aplicando aí alguma coisa para trabalhar em outro país, né? Vai voltar para o Brasil, ficar um tempo, mas vai para outro país, né? Essa é o desafio. E para você que é da área de tecnologia, para você que não está na área ainda, que quer saber sobre tecnologia, você pode digitar sua pergunta aqui, ele vai te responder, curiosidades, todas as informações. Eu vou deixar, é claro, aqui na descrição desse vídeo aqui, o Instagram dele para vocês ir lá, encher ele de perguntas sobre como que é o trabalho aqui em Portugal, como é que foi o trabalho até agora e esse novo desafio aí de TI. Então você que é da área, vamos perturbar o cara que ele tem muitas informações, porque quantos anos de experiência já são agora? Eu tô perto dos 15 anos, por aí. 15 anos de experiência, né? É gostar muito de um trabalho, né, gente? É gostar muito de uma área pro cara estar há 15 anos fazendo a mesma coisa aí. E graças a Deus tem dado certo. E vou te falar, a área de TI é uma área muito boa. Minha esposa também trabalha nessa área aqui em Portugal. E é uma área que, assim, você que tem esse talento para mexer com essa questão, que é um talento que, assim, eu não tenho. Você sabe disso, né? Para eu mexer na planilha do Excel é uma luta danada. Para eu fazer alguma coisa é difícil, né? Falar é mais fácil, agora fazer o que vocês fazem é difícil, rapaz. Eu costumo dizer que a profissão do TI é uma profissão de teimoso. Você precisa ser teimoso. Você não pode desistir no primeiro erro, no primeiro problema, na primeira coisa. Você tem que ser muito teimoso. Na área de TI, você quer trabalhar em Portugal, tem muita vaga. Tem muita vaga. Existem muitas empresas no LinkedIn, faz um bom perfil no LinkedIn e adiciona essas empresas que são consulting, que a gente chama, né? Que são as empresas de outsourcing. Então, assim, às vezes você nem precisa vir, você recebe trabalhando do Brasil. Mas a ideia é, faça um bom perfil no LinkedIn, adicione pessoas que principalmente tenha ou escrito Headhunter, que aí já é um termo mais usado lá nos Estados Unidos, ou eles costumam manager ou aquisição de talentos, talent acquisition e esse tipo de coisa. Você falando em Estados Unidos né, nesses termos em inglês, seja sincero, mesmo o cara vindo para Portugal, falando em português, você acha que é necessário o inglês? Porque às vezes o cara quer vir para cá, vou para a área de TI e vou ficar riquíssimo. Cara, sem falar inglês é complicado, porque para você receber as suas promoções, o inglês não é necessário aqui? É muito necessário, porque você trabalha não só para Portugal, você trabalha para países da Europa, às vezes você trabalha para um outro país que fala a língua inglesa, e aí? Eu costumo dizer, mas isso não é uma verdade, tá? É uma experiência minha, tá? Não é verdade universal. Eu costumo dizer que no entry level, no nível inicial, você não precisa.
mas você precisa trabalhar isso na sua carreira à medida que você for crescendo. Se você quiser crescer, se você quiser trocar de funções, se você quiser chegar nos cargos de confiança, você precisa ter inglês. Então você que já tá aí, quero ir pra lá, porque lá fala português. Meu irmão, você já tem que, além de saber falar bem o português, você tem que estudar o inglês também, porque o inglês vai te ajudar no crescimento, você viu? Se você quiser crescer, você precisa entender termos em inglês, saber responder em inglês, saber ler inglês, e às vezes você vai precisar de conversar aí no inglês, entender os termos em inglês. E aí, esse é um grande desafio. Então aproveita também, já vai estudando o inglês aí, esse camarada. Meu irmão, eu fico feliz da gente conseguir falar, né, fazer essa pequena entrevista para ajudar essa galera a falar sobre esses desafios da sua vida. Quero deixar também o desafio aí para sua esposa, a Lilian, né, que é essa que tem mandado e desmandado o tempo todo aí, que as mulheres mandam na gente, né, cara? Elas que mandam na gente, a gente faz o que elas querem. Aí, Lilian, fica o desafio para você agora, para você contar a sua história também, de como é que você passou tudo isso na sua perspectiva, pra gente aqui no canal, que o pessoal, as mulheres de todo o Brasil, de todas as línguas aí que falam, todos os países que falam a língua portuguesa, querem saber como é que você passou por tudo isso, como é que você passou esses desafios, né, não, Lucas? Que não foi fácil nem pra você nem pra ela. Eu acho que pra ela foi mais difícil do que pra mim ainda. Pra mim não foi fácil, e eu vou te dizer, imigrar não é fácil, e voltar para o seu país é um desafio tão grande quanto vir pra cá, tá? A decisão de voltar para o seu país, eu vou voltar. Não é assim. Não é assim. Ela é tão difícil quanto a de sair. E a questão não é nem essa, né, gente? Porque assim, o cara já tá estabilizado aqui. Ele tem a vida dele. E pra você que nunca veio em Portugal, pra você que nunca morou em Portugal, nunca visitou Portugal, aqui é um lugar muito tranquilo pra se viver. Então, é muito tranquilo. Os salários aqui, geralmente, são muito igualitários. Vai ter um ou outro fugindo dos salários que são mais base ali. Mas para você andar na rua no dia a dia, para você ter as suas coisas aqui, é muito mais tranquilo. E o Brasil tá um pouco mais agitado agora, né? Não quero entrar nesses problemas políticos e tal, mas é um pouco mais agitado, né? É um pouquinho mais agitado, sim. E, conforme você sabe, eu também não pretendo me manter muito tempo no Brasil. Exato. É aí que eu quero que vocês vão lá no Instagram dele. Pergunta, Lucas, pra onde você vai, rapaz? Eu quero que você me passe as informações aí, porque se ele tá buscando sempre o melhor pra ele e pra família, é claro que ele vai querer o melhor pra você também, quer que você tenha o melhor salário, que você more no melhor país e você tenha uma vida sossegada, né? A volta pro Brasil é certa. E a mudança para este outro país, ela ainda não está certa. Mas é um processo demorado, é um sonho antigo. Na verdade, é um investimento que eu estou fazendo para a minha carreira. Tá? Não é um processo barato, é um processo caríssimo, na verdade. Mas é um investimento que eu estou fazendo para a minha carreira e acho que valerá muito a pena. A gente tá encerrando a entrevista, tá acabando a entrevista, mas existe uma coisa que o Lucas, você tem que seguir ele lá no Instagram, porque ele vai começar a postar coisas, ele tá aí com uma assessoria também da MyPlace, assessoria digital. Cara, se você não conhece a MyPlace, assessoria digital, então você tem que conhecer, o Instagram dele está aqui embaixo também, o contato, para você entrar em contato. Leandro, eu quero ser um youtuber. Contata eles. Leandro, eu quero montar um site. Contata eles. Leandro, eu quero mexer no meu Instagram, no meu Facebook, eu quero falar do que eu sei, das minhas habilidades lá nas minhas redes sociais, no meu TikTok. Então contacta ele. Eles vão fazer todo o processo para você. É uma empresa incrível. Procura aí MyPlace Assessoria Digital, porque o Lucas também vai começar nessa área digital. E olha que ele já é da área da tecnologia, né? Ele já devia estar na área digital há muito tempo. E ele vai passar informações, você que quer saber informações sobre aplicação de visto, ir para outro país, desafio que como que é trabalhar na área de TI, como que funciona as vagas, como que você faz para conseguir trabalho, como que você faz para poder se desenvolver nessa área, quais são as melhores áreas dentro da área de TI, que são várias áreas. Você quer saber tudo isso? Então você vai seguir o Lucas no Instagram dele, vai perguntar para ele, porque ele vai te ajudar, porque são 15 anos de experiência na área e com todos esses desafios que ele já passou, toda essa experiência. Imagina, esse cara tem muita experiência
para passar para você. Não, vamos parar no Brasil, né? Não, vamos parar no Brasil. Ainda tem outro desafio que vai vir por aí. E ele só vai contar para você se você falar no Instagram dele e perguntar. Se for no seu Instagram, você vai falar? Se for no meu Instagram, mandar aquele directzinho, eu conto. Ou se mandar deixar comentário aqui embaixo também, a gente conta. Ah, rapaz, você tem que deixar muito comentário aqui embaixo. Pergunta aí, Lucas, qual é o seu próximo desafio? Porque o rapaz é movido a desafio, a esposa é movida a desafio. E eu quero agradecer, eu estou muito satisfeito. Obrigado a você pelo convite. Seja muito bem-vindo ao canal do Leandro Moraes, tá bom? Dá um recado pro povo aí agora, final. Para de se sabotar. Para de sabotar. Eu ainda não sou o visionário, o Elon Musk da coisa. Mas eu me sabotei muito. Então para de sabotar. Você consegue. Você sei que se o seu objetivo é uma carreira internacional, ela é mais fácil do que você imagina. Você conseguir. Muito mais fácil. O cara enfrentou todos esses desafios. Tem aqui 2 filhos, 2 cachorros, a sogra, a cunhada, né, o primo, todo mundo aqui perturbando a vida dele, e ainda assim ele veio te dar essa entrevista e incentivar você a prosseguir, a parar de se sabotar. Então, ouça esses conselhos e muito obrigado por estar aqui. E comente aí, e curta o vídeo, hein? Compartilha. É isso. Ajuda a gente a divulgar isso aí, tá bom? Forte abraço. Tamo junto, Lucas. Valeu, Leandro. Obrigado.